Olá, estamos entrando ao vivo agora. Esperar a doutora Cris entrar para eu poder convidar ela. Como vocês estão? Como que passaram aí o final de semana? O meu, graças a Deus, foi bem gostoso. Consegui descansar, relaxar. E o de vocês, como que foi? É bom, né? Quando a gente consegue relaxar. Vou já chamar a doutora Cris aqui. Vamos ver, vamos esperar. Oi, Cris! Olá, boa noite. Boa noite! Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem também? Perfeito, perfeitamente. Deixa eu só aumentar aqui o volume do meu celular para eu poder te escutar melhor ainda. E aí, como que você passou o final de semana? Ah, muito bem. Aproveitei para descansar esse final de semana, tava precisando. Menina, tem semana que parece que a gente vai atropelando tudo, né? Semana passada, olha que coisa doida. Eu tava tão atropelando que quando eu fui do. Que eu trabalho na parte da manhã na empresa do meu marido, e na parte da tarde eu atendo na clínica, né? E aí, Uhum. ao invés de eu ir direto para a clínica, lá da empresa até a clínica, eu fui da empresa para casa. Aí eu chegando perto de casa, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não é aqui o meu lugar. E eu Olha, fiz isso acho que umas duas, três vezes, sabe? Na semana eu falei, nossa, aqui tá cansada, hein? eu tô bem assim, bem cansada também. A gente tem tido um surto de síndromes gripais nos últimos dias, eu tenho trabalhado bastante. Eu deveria ter colocado um filtro aqui, porque a cara não tá das melhores, ó, mas eu cheguei da clínica. E como diz a história, a gente vem com a cara assim, mas vem com conteúdo. Então vamos Vem caprichar com no o conteúdo conteúdo. tá valendo, né? Tem dia que só um filtro pra salvar, né? É verdade, é verdade. Ai, mas tá valendo, não tem problema, não. Mas, hein, deixa eu te falar, eu tava observando que tem bastante criança com gripe e bastante criança pegando Covid agora, né? É verdade. Covid até que diminuiu um pouco, viu, Larissa? Mas as síndromes gripais, bronquiolites, pneumonias, dengue também aumentou bastante. A gente tem tido Hum, bastante casos, e a gente está numa fase assim de bastante trabalho. Os pediatras como um todo da cidade. No grupo de pediatras, né, a gente vê que eles estão comentando isso. Então, de forma em geral, os pediatras da cidade estão trabalhando bastante. Criançada bem doentinha, bem doentinha. nossa, que dozinha, né? Eu vejo lá na clínica, que daí eles vêm aparecendo, principalmente os pequenos, de 5 aninhos, sabe? Com É, gripe. Passada e esse, a semana retrasada, tinha uns par gripado. Esse ano tô brincando com as mães que o nariz só vai parar de escorrer no Natal, porque até desenvolver a imunidade, né, desse período que a gente ficou todo mundo guardado em casa, mas no Natal vai estar todo mundo bom. Até lá, deixa o nariz escorrendo e a tosse pegando. Verdade. Bom, pessoal, assim, para quem tá aqui por conta de mim, pode ser que não conheça a doutora Cris. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, né? Para contar um pouquinho aí da história dela, essa jornada aí de trabalho, né? Um pouquinho da história da doutora Cris. Ela é pediatra, né? E aí ela vai contar agora para vocês como que é essa jornada aí profissional. Eu quero agradecer o convite, Larissa. É um prazer poder tirar um tempo para a gente falar sobre desenvolvimento infantil, sobre a afetividade no desenvolvimento infantil, uma área que eu gosto bastante. Eu trabalho com pediatria já há quase 20 anos, né? Além de Hum, pediatra, eu também sou pós-graduada em medicina do sono, então também trabalho com sono infantil. E aí, sou de Maringá, Paraná, né? Para quem não é daqui de Maringá, mas atendo aí para o Brasil todo, para fora do Brasil, através da telemedicina também. A gente chega aí em vários países de todo o mundo, né? E legal. há alguns anos atrás eu senti a necessidade de mudar o meu perfil de atendimento, exatamente por acreditar que, inclusive na área da pediatria, a afetividade, o vínculo, o tempo de qualidade, né, comigo enquanto profissional poderia melhorar o acompanhamento com as minhas crianças, né? Então,
A gente fala que trabalha com pediatria humanizada, claro que não é quem não fale isso não seja, não é esse o objetivo, mas é uma pediatria com apego, com um querer estar mais próximo do paciente, e eu sou muito feliz com essa área. Então, acho que a gente vai poder somar bastante nesse assunto importante hoje. Ai, que bacana. Então já tem aí bons anos, né, de experiência aí. E eu acho que sempre é importante, né, Cris, estudar. O curso, é curso, né, Bom Soninho que você dá? Aham, sim, sim. Eu acho muito interessante, né? O quanto a gente precisa cuidar do nosso sono, o quanto ele, quando ele tá desregulado, nos atrapalha em tantas coisas, né? E ainda mais com as crianças, que é tão importante os pais conseguirem ter essa regulação. Eu vejo às vezes na clínica, alguns papais falando, nossa, mas o fulaninho não dorme, é uma criança que tem muita dificuldade em dormir, e muitas vezes, né? O ambiente em si não é tão propício para essa criança conseguir dormir, né? É Mas o tema verdade. aí sobre desenvolvimento infantil através do afeto, quando eu pensei, eu falei, não, para conversar sobre isso tem que ser a doutora Cris, que eu já acompanho o seu trabalho através das mídias sociais há algum tempo. E eu sempre acho muito interessante a forma que você traz aí sobre a pediatria, né? Aí tem esse curso também que eu achei muito bacana de você ter trazido aí para essa família mesmo, né? Para começar a entender um pouquinho aí nesse universo das crianças. Hum. E aí eu acho que eu gostaria de saber, Cris, o que que você orienta as famílias quando você pega aquele bebezinho que acabou de nascer? É um mix de sentimento, tem as responsabilidades, né? É verdade. Ainda hoje a gente entrou uma postagem do marketing falando que quando nasce uma mãe, um filho não nasce uma mãe necessariamente. Então, acho que é muito respeitoso a gente, enquanto pediatra, né, enquanto profissional da saúde, psicólogo infantil, compreender que logo após o nascimento a mãe precisa de um tempo para concretizar esse processo do nascimento do seu filho. Na pediatria a gente chama de esterogestação. É um período realmente onde a mãe tem ainda quase que com a impressão de que essa criança e essa mãe são uma pessoa única, elas ainda não se separaram. E muitas vezes, junto com o puerpério, a gente tem as oscilações hormonais e a gente também as influências do ambiente, né? Uma rede de apoio, às vezes uma rede de apoio que não filtra muito nos comentários, né? Uma rede de apoio muito palpiteira, né? E a gente sabe que muitas vezes essa mãe se depara aí com baby blues, né? Que é um sentimento de tristeza, é um questionamento de será que eu fui mãe na hora certa? Será que era o meu momento, né? Na verdade, é um misto de medo, de receio da chegada desse filho. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Então, acho super importante. Eu gosto muito da terapia durante a gestação. Acho que ela é muito construtiva, né? A terapia durante a gestação, porque logo após o nascimento, essa mãe vai ficar um pouco sobrecarregada. Então, ela também vai ter um pouco de dificuldade em trabalhar um processo terapêutico mais aprofundado. Mas a Sim. terapia durante a gestação ela é muito rica, ela é muito válida, né? Exatamente para a gente poder elaborar melhor esse puerpério, entender melhor o baby blues, entender melhor uma possível depressão pós-parto que possa acontecer e entender também essa questão da esterogestação, dessa necessidade exacerbada que o bebê tem de estar com a mãe, no colo da mãe, no peito da mãe, sob o cuidado da mãe, né? E a gente sabe que é uma doação muito grande, né? Uma doação imensa que essa mãe faz. E são tantas mudanças, né, para essa mãe, para esse bebê. Eu acho muito importante a gente frisar aí no desenvolvimento infantil da criança que ela, para esse desenvolvimento ser saudável, também esse vínculo que esse bebê tiver com essa mãe aí na hora desse nascimento, naqueles primeiros meses de vida, é de extrema importância. E se a mãezinha às vezes está passando por alguma dificuldade, ou com uma depressão pós-parto, ou por um puerpério muito conturbado, muito difícil, né? É muito, vamos dizer, muito comum a gente perceber que essa mãe às vezes se desvincula desse bebê, se separa desse bebê. E isso para o bebê nos primeiros meses de vida, a Cris vai saber dizer lindamente, né? É É, muito importante e é faz total diferença depois no desenvolvimento dessa criança lá na frente, né?
A gente trabalha bastante a Golden Hour, que é o bebê nascer e ir direto para o colo da mãe. Não importa se é cesárea, não importa se é parto normal. A importância de que essa criança nasça e que a primeira pessoa que possa abraçá-la, que possa segurá-la, seja a mãe, né? Dentro da expectativa dela. E aí a gente já consegue ver um vínculo maior. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que a mãe que teve a oportunidade de fazer a Golden Hour logo após o nascimento tem um número em meses de amamentação maior, mais sucesso na amamentação do que uma mãe que não pôde viver, por exemplo, o processo da Golden Hour, né? Então, isso é muito interessante. Eu estava atendendo uma paciente do Japão e ela me contou que na cultura de lá, quando o bebê nasce, o bebê fica 5 dias no berçário para depois ir para perto da mãe. E eu pensei, meu Deus, mas e como é que a gente faz para construir aquele vínculo do início? Como é que a gente corre atrás de tudo isso posteriormente, né? Então, realmente, o bebê nascer, estar perto dessa mãe, dormir no mesmo quarto que essa mãe, para que essa mãe possa supervisionar. A gente fica meio pata-choca, é natural, né? A gente quer ali a criança do lado. Se a criança chora, a gente acorda porque chora. E se a criança não chora, a gente fica olhando para ver se está respirando, né? Contando a respiração para ver, será que está respirando, né? Então, é natural, né? Esse instinto maternal muito, muito, muito exacerbado. Talvez o que a gente possa comentar é que dentro do desenvolvimento infantil e dentro do desenvolvimento dessa construção de maternidade, é natural que também vá passando alguns meses e essa mãe vai naturalmente se descolando um pouquinho dessa criança, soltando essa criança para entrar num desenvolvimento, dando a essa criança pequenas independências e pequenas autonomias que vão ajudar essa criança a se desenvolver. Porque também a gente sabe, né, acredito que dentro da psicologia também, mas dentro da pediatria, essa mãe que vive essa esterogestação por anos, né, ela não consegue se Uhum. soltar dessa esterogestação. Isso vai provavelmente refletir futuramente, né, Larissa? Totalmente, no desenvolvimento da criança principalmente, né? Porque a criança, ela passa por fases. E essas fases, eu sempre costumo dizer para eles, a gente tem que viver. Porque senão, em algum momento da minha vida, essa fase vai gritar, né? Essa fase vai chegar ali e me trazer algum prejuízo. E para as crianças, a gente chama de janelas de oportunidades do desenvolvimento, né? E ali nos primeiros meses, os primeiros anos, 3 primeiros anos de vida da criança, é de extrema importância que a gente vai dando essa autonomia. Eu tenho uma amiga que ela tem um bebezinho e aí ela fez o aniversário de 1 ano dele semana passada. E nós fomos lá, né? E assim, eu brinco dizendo que o aniversário de 1 ano, nem os pais, coitado, conseguem usar, nem a criança, porque a criança tá naquele desenvolvimento total. E ele não queria ficar no colo de ninguém, ele não queria fazer nada que as pessoas queriam, ele queria ficar o quê? No chão, em desenvolvimento. Só que ela também é uma mãe envolvimento nele. Então ela deixa ele muito livre, muito solto, né? Trazendo ali, dando os cuidados necessários que ele tem que ter, mas é uma Aham, criança muito livre, que eu acho muito bacana isso nela. E aí ela olhou pra mim e falou assim, amiga, ele tá impossível. Porque, ó, olha lá, pegou ele já chora. Ele não deixava ninguém tirar foto com ele. aham. Aí eu olhei pra ela e falei, ai, deixa ele à vontade, deixa ele andando. Quem quiser tirar foto com ele, que agache e vai lá e tira foto com a criança, né? Porque é exatamente isso. A criança ela precisa ter esse momento de independência. Ela precisa Sim. comer com as mãozinhas para ela começar a ter a questão do tato, do desenvolvimento do tato, da visão, né? O olhar ali nos Ah, primeiros meses de vida é tão importante para o é desenvolvimento, verdade. né? A gente vê Ah, muito, não sei se você já reparou, Cris, algumas mãezinhas que são influencer de ter mania de estar amamentando, olhando para a tela do celular ao invés do olhar com a criança. E sim. isso é um dos momentos mais ricos que você pode ter para o seu bebê, né? É verdade. Uma das primeiras construções, né, que a criança tem é aquele momento da amamentação, né, onde ela tem ali a sensação do tato, ela tem a memória da sensação do cheiro dessa mãe que se constrói muito rapidamente, né? A Sim. questão da audição, né, a partir de 20 semanas de gestação, na 20ª semana de gestação, Marissa, a criança já ouve, ela já reconhece o timbre de voz. Então, essa mãe que conversou com esse bebê na barriga, esse pai que conversou, muitas vezes o pai fala para mim, ah, ele não aceita, ele só quer a mãe, né? Eu digo, vai
nessa audição aí aguçada dessa criança e usa e abusa, né? Então, durante a gestação, o pai cantar, conversar com a criança, para depois ele poder usar esse recurso da audição da criança em favor. Então, tudo isso caracteriza, né? E a superproteção ou a insegurança, às vezes, dessa mãe, por algum motivo que não cabe aqui, não, de forma nenhuma, não tem nenhum padrão de julgamento, mas sim de orientação, né? Mas o excesso de apego, uma superproteção, vai atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Porque, por exemplo, eu atendo Sim. crianças que chegam ao consultório por volta de 1 ano e que não tem nenhuma característica de que estão prontas para andar. Mas a hora que você vai fazer uma anamnese, a hora que você vai conversar com a família, a hora que você vai ver o padrão dessa família, essa família tem um padrão de acolhimento extremamente próximo e imediatista. Então, essa criança, na verdade, não anda porque essa criança quase não fica no chão, né? Eu atendi uma criança que a mãe falou, doutor, eu até deixo no chão, mas eu coloco joelheira, eu coloco capacetinho, eu coloco uma sapatilha no pé, porque eu tenho medo dele se machucar. Então, assim, como que uma criança vai aprender a engatinhar e a andar com todos esses recursos? Então, o Sim. quanto que essa mãe está pronta para entender que para andar, um dia o roxo vai estar desse lado, outro dia o roxo vai estar desse lado. Outro dia quebrou a pontinha do dentinho, outro dia cortou o freinho do lábio. Faz parte, né, disso para essa criança alcançar esse desenvolvimento. Então, quanto que essa mãe se sente pronta de se desprender dessa criança dentro dessas características necessárias para chegar a um desenvolvimento, né? Sim, e é tão importante trazer isso, porque na questão do afeto, isso também pode prejudicar, né? Porque daí essa criança, ao invés dela ter um afeto seguro, um apego seguro, ela vai ter um apego com prejuízos. Aonde quando essa mãe sair de perto dela, ela não vai conseguir se reconhecer, né? Então é algo que a gente tem que começar a observar e pensar que dentro do desenvolvimento, a ausência de cuidado é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança, mas o excesso também, né? Então é ideal aí que a gente pense num equilíbrio. Se tem uma coisa que eu, sei lá, se o lugar que o meu filho está engatinhando é um lugar muito áspero, então eu vou levar ele para engatinhar num lugar que seja mais fácil, né? Que seja um lugar mais Isso. propício. Então a Mas gente não tem que vou pensar. deixar de ofertar um local para engatinhar, né? Exatamente, porque isso é importante. Até eu brinco dizendo que quem tem criança pequena, a casa tem que ser toda adaptada, né? O chão É, tem que ser adaptado. Que nem aqui na minha casa eu tenho uma gatinha. Eu não tenho filho ainda, mas eu sei que no dia que eu for ter e meu filho começar a engatinhar, tem a caixinha de areia da minha gata. Então não adianta eu deixar ali porque ele vai enfiar a mão. E isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então é eu vou ter que verdade. adaptar esse ambiente para essa criança estar aqui. E aí, às vezes, acontece de alguns papais, algumas mamães, né, que tem um pouco de dificuldade de pensar sobre essa adaptação. E do tipo, ah, a criança tem que se adaptar sozinha. Não, gente. Nós somos os adultos, nós que vamos dar as orientações para essa criança, sempre com muito respeito, com muito cuidado. E aí, pensar no afeto, a gente tem que pensar também não só com a mãe, mas também com o pai, que às vezes alguns Sim. papais têm aquela ideia que o afeto é que ele só tem que cuidar do provedor, né? Na hora de É. dar o dinheiro, na hora de trabalhar, o que ele vai dar para essa A gente criança. teve, E né, uma fazem também, né? geração de pais provedores, né? A gente teve, eu, por exemplo, né? Eu tive um pai muito provedor, né? Que tinha muito essas características. E hoje a gente já tem uma geração de pais muito ativos, muito participativos. É muito raro um recém-nascido ir no consultório e o pai não ir junto, ou uma gestante ir numa consulta e o pai não estar junto. É claro que às vezes não vai por motivos específicos, mas a gente sente a vontade dessa família. E você sabe que o grande vínculo de afetividade do pai com a criança nos primeiros 2 anos de vida está vinculado aos cuidados de higiene e alimentação. Então, quanto Hum, mais esse pai dá banho, troca fralda, dá almoço, dá jantar, troca roupinha, mais facilidade ele tem de se vincular afetivamente com essa criança. Essa criança vai tendo mais facilidade mesmo de interagir com esse pai, visto que o pai não tem o recurso do peito, o pai não tem o recurso talvez do cheiro, das características da mãe, então ele tem que buscar outros recursos. E eu sempre digo que para o pai entrar
a mãe precisa dar um passinho para trás, porque se a mãe não der um passinho para trás, não cabe no mesmo quadrado duas pessoas. Então, o quanto também que a gente às vezes pega a mãe que está muito descontente com a participação do seu esposo, com a participação do pai, mas ela também não dá espaço para que esse pai participe. Então, acho que também é importante a gente pontuar quando a gente fala de paternidade ativa, né? Ao lado de um pai Sim. ativo, existe uma mãe que permite esse pai entrar. Exatamente. A minha mãe tinha muita dificuldade, sabe? Porque meu pai era caminhoneiro, então meu pai vivia muito tempo fora, então ficava 30 dias fora e depois voltava. E minha mãe pegou toda a gente como se fosse uma galinha e os pintinhos, né? Tipo, ó, bora abraçar essa maternidade. E aí, depois que eu cresci, ela ficava reclamando, porque meu marido nunca me ajudou com isso, porque o Valdir não podia deixar ele sozinho. Aí, depois que eu cresci e entendi um pouco sobre maternidade, eu olhei pra ela e falei, mãe, mas você também não deixava, né? É. Mas óbvio que se eu deixasse, ele fazia isso. Vocês caíam, vocês se machucavam. Mas era importante. Para Olha, criança não é tem nada que importante, né? ajude mais o desenvolvimento motor do que brincadeira de pai. Pai é mais. Nossa! Pega com mais força, pai põe mais velocidade na brincadeira, pai joga para cima, vira de cabeça para baixo. Não tem nada que ajude mais no desenvolvimento motor, no desenvolvimento muscular, na capacidade de executar os movimentos com a musculatura do que brincadeira de pai. Aquelas brincadeiras bem que pro olhar da mãe é bem boba, Sim. bem sem graça. Nossa, aquilo é uma maravilha pro desenvolvimento da criança. E a gente ama. A gente ama. Eu vejo lá na clínica que às vezes eu tenho que propor entre pai e filho esses atendimentos em conjunto, né? Onde a gente vai brincar junto para eu poder observar como que tá a relação dessa criança. É difícil ter a mãe que tem mais dificuldade, sabe? Às Uhum. vezes acontece, mas é mais com o pai. Porque, mais ou menos por essa questão social mesmo, né? De às vezes o pai achar que o papel dele é muito mais de prover do que de estar ali com essa criança. E aí eu lembro nitidamente uma vez de um paciente meu, há uns bons anos atrás, que ele olhou, eu falei assim: ah, o que você acha da gente chamar o seu pai para brincar aqui com a gente? E aí ele olhou e falou assim: hein, mas o meu pai não senta no chão, não, Larissa. Eu falei: não, não, meu pai não senta no chão. Eu falei: ah, mas aqui a gente vê se ele senta, pode ser? Ah, então pode, eu acho que vai ser legal. Aí a gente traz esse pai, né? E esse pai senta no chão. Isso já modifica o olhar da criança para esse pai, né? Então acho que a gente tem que olhar que a afetividade da criança não precisa ser só com a mãe. Ela Não. precisa também de uma figura paterna, né? Antigamente a gente olhava pro pai mesmo, o biológico, aquele que exerce o papel de pai. Hoje, com os passar dos anos, né, o Winnicott, ele chegou e trouxe aí pra gente as figuras, figura materna, a figura paterna, que são pessoas que exercem isso para a criança, né? Então é de extrema importância. A gente sabe que se esse pai ele tiver uma certa dificuldade em se vincular com essa criança, vai trazer prejuízos para essa criança futuramente. É verdade. Assim como se essa mãe também tiver dificuldade, né? Para se E, construir, para ter a sua autonomia, sua autoestima, né, Cris? na verdade, a responsabilidade dessa construção, né, de aprendizados vinculados com a afetividade é muito ampla. Inclusive, acho que a gente precisa incluir a escola, os professores, né? Eu sempre Sim. falo assim, a gente traz na nossa memória os professores que foram mais doces com a gente, né? Agora mesmo, quem estiver aqui assistindo a live pode lembrar, né? Ó, vou fechar o olho e vou lembrar de um professor. Você vai lembrar daquele professor que foi mais amoroso com você. E é muito provável que com esse professor você tenha aprendido mais. Então, se você pegar, foi o professor de história, que foi o melhor professor que eu tinha, ele era engraçado, ele era divertido, ele andava pela sala, ele colocava a mão na gente, ele conectava o olhar. Quando a gente tinha algum problema, ele perguntava se podia ajudar. Nossa, e até hoje eu amo história. Até hoje, nossa, eu sei tudo de história. Ele foi o professor que mais me ensinou. Então, a gente sabe que a construção do aprendizado, né, tanto da parte motora quanto da parte cognitiva, ela está totalmente vinculada com a afetividade. Teve um estudo Sim. na década de 70, na época que ainda podia fazer estudos em animais, né, falando exatamente desse desenvolvimento cerebral de acordo com o tipo de estímulo que era recebido, né? E tem um estudo específico que foi feito por um psicólogo americano em macacos, onde mostrou isso de forma muito clara, né? Que os macaquinhos que viviam no ambiente de estresse, eles tinham um crescimento cerebral menor. E os macaquinhos que viviam
ambiente com estímulos positivos e afetividade, tinha um desenvolvimento melhor. E aí depois a gente tem uma imagem muito clássica dentro da parte de construção de afetividade, desenvolvimento neuropsicomotor, que é um corte de uma ressonância de crianças que vivem em ambiente hostil, ou que foram violentadas, ou que foram negligenciadas, e crianças que vivem numa construção de afetividade, né, de forma saudável. E aí foi visto que tem crianças que vivem em ambiente hostil que têm um desenvolvimento cerebral até 3 vezes menor. Então, se você pegar o peso do cérebro, a massa, olha isso que é importante, se você pegar a massa encefálica de uma criança que vive num ambiente hostil, ela realmente tem uma massa encefálica menor. E faz todo sentido, né, Larissa, porque a gente sabe dos receptores e neurotransmissores que a gente libera frente a situações de afetividade positiva. Então, eu vou fazendo essas sinapses, eu vou criando memória dessas sinapses. Se eu vivo num ambiente muito triste, muito hostil, o meu cérebro vai se acostumando com essas sinapses, a liberar esses neurotransmissores que me deprimem, que me entristecem. Mas se eu vivo num ambiente alegre, se eu vivo num ambiente convidativo, amoroso, afetivo, pelo contrário, meu cérebro se habitua a fazer essas sinapses. E a gente sabe que não só a serotonina, mas muito outros, né, neurotransmissores que vão executar isso e que refletem no desenvolvimento cerebral. Então, acho que isso é muito sério, é muito forte, né, quando a gente olha para esse desenvolvimento, até do tamanho do cérebro, que fica diferente em famílias que também têm ambientes diferentes. A gente pode também trazer, né, uma informação bem interessante, que há uns 5 anos atrás, lá em 2013, mais ou menos, se falava em depressão infantil apenas através com os adolescentes ali, né? Isso. 12, 10 anos de idade. E hoje em dia, com as novas atualizações do DSM, né? Com os novos estudos, começaram a observar muitos casos de criança de 6 anos com depressão. Né? Então, assim, o que mudou? O que acontece para uma criança desenvolver depressão? É exatamente isso que a Cris falou, né? É essa baixa afetividade, é essa negligência, é esse abuso que essa criança sofreu tanto psicologicamente quanto um abuso sexual, né? Então, tudo isso interfere no desenvolvimento da criança. E o afeto, a gente precisa entender que acho que um dos mais lindos que a gente pode construir no ser humano. E quanto mais afeto essa criança tiver, quanto mais vínculo essa criança construir com pessoas, melhor ela vai ser um adulto. Ela vai ser um adulto mais empático, ela vai ser um adulto que vai ter esse olhar com o outro, né? Que vai ter esse comportamento de se preocupar com o outro e não só com si só, que isso também é extremamente importante. Então a gente tem que olhar isso num contexto total, né? Porque se a gente olhar somente isoladamente, é afeto. O que é afeto? É beijar, é abraçar? Isso eu faço com meu filho. Não, afeto vai muito além disso. Afeto é um olho no olho, é uma conversa, né? É o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô aqui com a Cris, me disponibilizando, colocando o meu tempo para ela, e ela a mesma coisa comigo. Isso é uma troca, isso é um afeto, né? E o beijo, abraço também faz parte. Porém, ele não é a única forma de afeto, né? Então, assim, a forma que eu vou educar o meu filho também diz sobre o meu afeto por ele. Se eu sou um pai muito rígido, que bate, que grita, né? Tudo isso pode interferir na forma que eu vou ter afeto e que eu vou construir vínculo com esse filho, né? Então a gente tem que olhar num contexto total, porque se a gente não olhar dessa maneira total, cai um pouquinho só no beijo e abraço, né, Cris? E o ambiente também, eu já vi muito isso assim, de com a criança o pai é amável, com a criança a mãe é amável. Mas entre pai e mãe existe uma briga imensa, é gritaria, é xingamento, é agressão, né? Então, assim, a criança, ela é uma esponja, ela tá ali absorvendo totalmente aquele ambiente. Então, a afetividade do lar, né? Não é a afetividade só para com a criança. E em tempos de pandemia, a gente tem falado bastante sobre os atrasos de desenvolvimento, né? A gente tem falado, vou entrar um pouquinho nesse assunto, Larissa. Sim, A gente tem super. falado muito sobre atraso de fala, né? Às vezes até alguém que está aqui assistindo está vivendo isso. O filho está com a fala atrasada, ou o filho está com algum outro atraso de desenvolvimento. Acho que é muito importante a gente colocar assim. Ao mesmo tempo que existe uma necessidade da gente individualizar cada criança,
isso é muito importante, a gente precisa individualizar cada criança, a gente também não pode varrer para debaixo do tapete percepções que você tem na sua casa, mas que você fala, ah, é normal. Isso aí é o jeito dele, melhora com o tempo, melhora com o tempo. Então, em tempos de pandemia, como a gente viveu, uma falta de socialização, ter um profissional para te ajudar a ter esse olhar individualizado, para a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio, não é esse a nossa vontade, mas também ter um profissional para ajudar você a não ficar com argumentos antigos e que podem atrapalhar diagnósticos importantes, como, por exemplo, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem sua individualidade e o tempo, ele pode ter pequenas variações e a gente precisa ter o cuidado de abrir o nosso olhar. Mas cuidado. Principalmente na primeira infância, né, Cris? Sim, se eu tô com uma criança de 3 anos que tá falando mamãe, papai, au, au e vovó e mais nada, por favor, busque um atendimento médico especializado, né? Se eu tô com uma criança de 2 anos que não fala mamãe, olha, por favor, busque um atendimento médico especializado, né? Se eu tô com uma criança de 3 anos que não consegue compreender uma voz de comando simples, por exemplo, vai no quarto e pega o seu tênis, que isso é uma criança, olha, tem alguma coisa de errado, você precisa abrir o seu olhar. Então, acho que isso é muito importante, porque senão a gente realmente, ou todo mundo coloca no mesmo balaio, então todo mundo tem que fazer isso com tal idade, não é isso, de forma nenhuma. Os prematuros vão fazer isso mais tardiamente, uma criança que não frequenta escola vai fazer mais tardiamente, uma criança que fica só com cuidadores adultos vai fazer mais tardiamente, e tudo bem, é só uma questão da gente avaliar, mas a gente também não pode negligenciar, né, esses cuidados e orientações, né, Uma Larissa? coisa que também é interessante olhar é também para os adolescentes, né? Que estão entrando ali de 9 a 10 anos. Se são adolescentes muito retraídos, muito fechados, gente, isso também não é normal dentro da adolescência. É normal que eles tenham uma timidez, mas não é normal que ele, no meio de vários adolescentes, ele seja o que está excluído. Ele seja aquele adolescente que não consegue interagir com outra pessoa, né? E eu vejo que os pais têm tanta dificuldade, sabe? Eu acho que talvez essa dificuldade venha aí por um sentimento de fracasso, mas isso não vai ajudar com que o teu filho se desenvolva, com que o teu filho seja uma criança mais sociável, né? Porque assim, a gente precisa entender que tem os tipos de personalidades, porém, uma criança que é muito retraída, é um sinal que algo ali não está legal. Então, talvez ela esteja sofrendo um bullying, ou talvez ela seja uma criança que não consegue se encaixar em nenhum grupo. Pode ser que seja um autismo leve, né? Que tem os casos de autismo leve. Hoje em dia, eu tenho percebido bastante crianças com desenvolvimento ali atrasado e aí acaba desenvolvendo uma esquizofrenia bem baixa, assim, no nível baixo. E aí ela acaba fugindo um pouco daquela realidade, que não é um diagnóstico que se fecha, do tipo, ó, é esquizofrênico e pronto, acabou, né? Mas é uma esquizofrenia muito baixa, que às vezes ou está relacionada com o autismo, ou está relacionada com algum trauma que ela vivenciou. Então, a gente tem que ter esse olhar de alerta, né? Eu gosto de pegar muito o exemplo do caso do menino Henry, que foi morto pelo padrasto, que o pai trazia que ele, toda vez que ia para casa desse padrasto, ele fazia xixi na cama, ele chorava, ele não queria ir com essa família, ele não queria estar com essa mãe, ele não queria estar perto desse padrasto. Ou seja, não é uma coisa simples. Uma criança que já não faz mais xixi na roupa, voltar a fazer, tem algo de errado aí, né? Tem algo que não tá muito bacana. Ou é uma questão emocional, ou é uma questão fisiológica, mas alguma coisa é. Né? Então, ali a gente foi perdendo, no caso do menino Henry, foi perdendo um pouco desse olhar, né? Tanto que teve a psicóloga que atendeu ele, foi pro caso de júri, né? Foi fazer o seu depoimento, e lá foi questionado, do tipo, você nunca percebeu que essa criança sofria maus tratos? Você nunca percebeu que essa criança estava passando por alguma situação? Então, isso a gente, até para quem é profissional e tá aqui nos seguindo, né? É importante acender uma luzinha do tipo, uma criança com 7 anos de idade só faz xixi na cama quando vai para casa da mamãe ou quando vai para casa do vovô, o que está acontecendo? O que tem? Não é um simples xixi.
Não é só, Uhum. ela não conseguiu segurar, né? Então, acho que tudo isso traz aí no desenvolvimento infantil dessa criança, né? É verdade, total, né? E acende todos os alertas, né, para um comportamento, né? Um comportamento específico só num determinado ambiente, que no caso era o ambiente que era tóxico É, para essa criança, né? Ah, muitas vezes também uma coisa até que pode ajudar as mães a ter essa característica, quando a gente tem uma criança que está dentro de um perfil de uma atipia neurológica, por exemplo, o espectro autista, ele vai ter determinados comportamentos em qualquer ambiente que ele for. Então, ele está na escola, ele tem esses comportamentos, ele está na casa da avó, ele tem esses comportamentos, ele está na casa dele, ele tem esse comportamento. Por exemplo, as estereotipias, ele vai fazer em uhum, qualquer ambiente que ele for. A criança que está passando por um problema comportamental, ou seja, ela é tipicamente considerada dentro de um padrão neurológico esperado, ela sim. vai fazer determinados comportamentos em ambientes determinados. Então, se essa criança, né, acho que isso é importante às vezes colocar, porque diz, Muito. né, por exemplo, eu recebo bastante, quando eu encaminho para vocês, psicólogas, Larissa, eu recebo bastante assim, doutora Cris, nossa, na escola, quando eu vou falar com a professora, nossa, ele é um amor, ele é um doce, ele faz tudo que a professora pede, ele se alimenta, ele brinca com os amigos, ele é uma graça. Mas a hora que chega aqui em casa, ele é um pequeno psicopata na visão da mãe, digamos assim, né? Olha, provavelmente é algo comportamental. A gente, né, vou encaminhar você, mas é alguma coisa que no ambiente da casa está acontecendo, né? Então, acho que isso também é Sim, importante a gente ajudar a mãe a visualizar, a enxergar, né? Quando a gente tem muito. alguma coisa neurologicamente acontecendo, né, uma doença neurológica acontecendo, isso vai acontecer em todos os ambientes. Se a gente tem uma doença mais da parte comportamental, não sei se eu usaria a palavra doença, na verdade, mas um comportamento aí provavelmente vai acontecer num ambiente que para ele é mais tóxico. E até assim, se a gente pensar em nós adultos, né? Se eu tô com depressão, eu não vou sentir depressão só na casa dos meus pais. Eu vou sentir na casa dos meus pais, numa festa. Eu vou sentir estando num parque lindo, viajando, né? Pode ir para a É melhor algo, viagem do mundo. exatamente, é algo muito mais forte do que a pessoa, né? Porque é uma Uhum, doença. Então, ela uhum. afeta vários ambientes da minha vida. E a mesma coisa com a criança. Se ela só se comporta em um único ambiente, que é talvez com esses pais, ou que é talvez na casa do padrasto, né? É algo pra gente ligar aí uma lanterninha do dizer, olha, tem algo aqui que não tá tão legal, né? E o que que tem nesse ambiente? Porque igual, eu vejo muita questão de quando os pais são separados. E aí, às vezes, a criança, que eu acho super errado, da criança ir passar com o pai só um final de semana. Chegar Uhum. no sábado e voltar no domingo. Gente, a afetividade que essa criança vai desenvolver com esse pai não vai ser nunca, né? Porque essa criança tá ficando 2 ou um dia, uma noite com esse pai, né? E aí, às vezes, muito comum da criança ter uns comportamentos diferentes do que ele tem na casa com a mãe. Porque na casa com a mãe, ele sente como aquele ambiente sendo dele. Ele já está habituado com esse ambiente. Então, o que os papais têm que fazer nessa situação aí? Então, propor atividades que seja bacana para essa criança. Então, preparar a casa, colocar o cantinho do desenho, brincar com essa criança, levar essa criança num parque, ter momentos de afetividade, né? Porque aquela casa que ele está indo é um ambiente diferente. E ele precisa criar vínculo. E aí eu sempre trago para os pais, ó, vamos fazer o seguinte agora? Agora, todo dia tal, você vai buscar o fulaninho na escola, tá bom? Aí você que vai buscar. Nem que seja para você buscar, chupar um sorvete ou buscar e levar para casa da mãe. Mas é você. Ele sabe que é o dia do pai. Então a gente Uhum. tem que buscar isso, né? Que é importante também. Eu entendo que às vezes tem alguns pais que eles têm muita dificuldade porque eles não tiveram isso na sua vida, na sua Uhum. infância, né? Mas a gente precisa entender que a gente pode ser diferente, A que a gente gente tem pode que quebrar também esses curar. ciclos, né? Exatamente. Curar as nossas feridas das nossas infâncias, né? Tem vezes que aparece em caso aqui na clínica que eu olho e falo: olha, eu acho que seria interessante você entender um pouquinho sobre você. Porque se você não entender sobre você, como é que você vai entender um serzinho tão parecido com você?
E geralmente é muito parecido, sabe? A personalidade é igual, por isso que se choca, por isso que tem essa dificuldade desse afeto, né? E às vezes a gente, como profissional, tem que ensinar esse pai, essa mãe a ter afeto, a se reconectar, a vincular, porque às vezes se perde, né? Tem todo um contexto. Então, assim, eu penso que quando a gente vai buscar uma ajuda de um profissional, a gente tem que entender que tudo tem um contexto, que tudo tem um começo e que aquilo que te provar e dizer para você que é uma coisa milagrosa, que com tanto tempo vai resolver, é mentira, gente. Não existe nada milagroso. Não existe. Até a medicação, que é algo para ajudar nos tratamentos, ela não vai tirar traumas. Ela não vai ter o poder de tratar o seu comportamento, vamos dizer assim, né? Ela vai te dar ali a parte biológica, né? Ajudar ali no seu biológico, no que tá ali como uma deficiência. A Cris vai saber dizer melhor do que eu, né? Sim, Que estudou aham. sobre medicação mais do que eu. Mas vão ter coisas comportamentais que a gente vai ter que aprender A a medicação, lidar. talvez, ela seja uma muleta. Eu sempre dou um exemplo assim. Talvez durante um período eu lance mão da medicação para ajudar essa criança a desacelerar um pouco mais os pensamentos. Sim. Consequentemente, ela fica mais receptiva para terapia, ela fica mais receptiva para conversar com os pais. Então, a medicação, ela vai como um ajudante, ela vai como uma muleta durante um período que essa perna está quebrada, digamos assim. É, Mas se eu não fizer fisioterapia para minha perna quebrada, eu vou andar de muleta o resto da minha vida. Então, se junto com o processo medicamentoso infantil eu não tiver uma terapia bem feita, lembrando que terapia infantil, você pode dizer mais do que eu, não é só para criança, né? A gente precisa não. entender que é para a família. Então, assim, peça ajuda, sabe, Larissa? Eu sou mãe, né, de 2 filhos. E muitas vezes eu já precisei de ajuda, né? E não é feio Sim. você pedir ajuda. Quantas vezes eu precisei sentar com uma psicóloga e pedir: você me ajuda, você me orienta, né? Eu É, quero ser uma mãe melhor para os meus filhos, eu quero poder ajudar os meus filhos a enfrentar as suas dificuldades. Pedir sim. ajuda, né? O que talvez não seja rico frente a tudo isso. Né? A gente não está aqui para dizer que a culpa é da mãe, que a culpa é do pai, Não. isso é muito forte, né? Mas a gente está aqui para discutir num papo muito cabeça e muito, né, parabenizar as pessoas que estão aqui ouvindo o que a gente está dizendo. A gente está para dizer o seguinte: ninguém nasce pai e mãe, a gente se constrói pai e mãe. E a gente se constrói pai e mãe baseado naquilo que a gente viveu na nossa infância, baseado nas experiências que a gente construiu e baseado no hoje e nas características dos filhos que a gente vai ter. Então, estou falando isso não como psicólogo, estou falando isso como mãe, né? Peça ajuda. Não existe bula, não existe receita, ninguém aqui é o dono da verdade. Não. Eu precisei e preciso de ajuda com os meus filhos muitas vezes, porque eu Sim. quero ser uma mãe melhor, eu quero poder Parabéns. melhorar, aperfeiçoar, né? E sou lotada de defeito, de imperfeições, né? Não falo É, baixinho assim o e, dia todo. Eu e tenho meu olha que dia interessante, brava, né? né? Eu tenho meu dia que levanto o tom de voz, depois me arrependo, peço desculpas. Então, assim, tá tudo bem. Tô tentando construir essa maternidade, né? E eu acho que é muito interessante a gente olhar também que não vem com manual de instrução, né? Ó, você tem 2 filhos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você criou os dois da mesma maneira? Ou cada um demandou de você de maneiras diferentes? Não, totalmente diferentes, são pessoas totalmente diferentes, com necessidades totalmente diferentes. É claro que eu tive que personalizar, é claro que eu errei muito com os dois, acertei muito com os dois, né? Tô errando e tô acertando, porque ser mãe de adulto e de adolescente não é tarefa fácil, tá? Não, não é não, assim, só para falar, né, que às vezes o pessoal aí tá com a criança no Terrible Two aí, né? Achando que os 2 anos e as birras é a parte difícil da maternidade, espera que tem mais, né? Mas é igual videogame, né? Então, É, assim, é natural, a gente se desafia muito mais, e quanto mais eles têm desenvolvimento intelectual para questionar o que a gente fala, para argumentar o que a gente fala, mais a gente se desafia, né? Então, total. talvez o grande recado é: estamos aqui, cheia de afetos, cheias de disposição para tentar construir algo com os nossos filhos.
porque sabemos que é importante, porque sabemos que essa conexão de afetividade e estímulos corretos, dado no tempo correto, vai funcionar. E estímulo bom para a criança é brincadeira e amor. Não sei se tem estímulo melhor do que isso. Para mim é o mais importante, né? Você vincular seu filho não vai ser através da televisão, do tablet, do joguinho, é através do tete a tete. Eu vejo muito quando a criança demanda uma atenção desse pai e esse pai não se vira o olhar para essa criança. Do tipo, oi filho, o que que aconteceu, né? Isso para a criança é muito importante. Você tá mostrando para ela que você tá totalmente ligado a ela do que você olhar. Ai, nossa, que lindo. Aí o que eles falam? Mas você nem me olhou. Mas você nem viu o desenho que eu fiz, né? Porque eles estão vendo. Porque Claro, realmente, se eu tô te mostrando uma coisa, é para você olhar para a coisa e falar, nossa, que legal, que bonito, né? Então, assim, é óbvio que seria perfeito se o mundo fosse perfeito e que os pais fossem menos cansados e trabalhassem menos e tivessem mais disposição. Seria perfeito. Mas a gente precisa ir moldando através aí da nossa imperfeição, né? E é. querer sempre crescer, sempre mudar, estar aberto para essas mudanças. Existe uma resistência? Existe, eu vejo isso todos os dias na clínica. Todo santo dia. Os papais lá todo resistente, né? Porque, tipo, nossa, mudar é tão difícil. Se fosse tão Oh, fácil, eu acho que nem existiria a profissão de psicologia, né? A gente já tinha sido extintos aí se tipo, fosse tão fácil mudança de comportamento. Não teria tanto transtorno de ansiedade, não teria tanto burnout, né? Que são os transtornos aí de estresse. Então, assim, a gente sabe que é difícil mudar. A gente sabe que nós somos seres humanos muito apegados. Meu Deus do céu, às vezes tá lá. Tem uma imagem que uma vez eu vi que eu achei muito interessante, do tipo, o ambiente do cara tava totalmente disfuncional, cheio de bagunça, mas ele tava ali enraizado na cadeira, velha. Ao invés dele cortar as raízes, sair andando e perceber o que que tem atrás daquele computador, o que que tem atrás daquilo que ele tá enxergando, né? Então, assim, eu acho, gente, que o intuito dessa live maior aí é trazer informações para vocês, mostrar para vocês que existe maneiras de desconstruir, né? Que aquilo que teu pai ou tua mãe te ensinou tá tudo bem não ser o melhor, tá tudo bem. Eles tentaram fazer o melhor, mas foi isso que eles conseguiram. Mas você pode fazer diferente. Você pode ser um pai diferente. Você pode ser uma mãe diferente. E assim, você vive numa geração diferente. Você tem ferramentas diferentes, você tem recursos diferentes. E é por esse sim, motivo que você tem mais capacidade de quebrar um ciclo que talvez a sua mãe não teve, né? exatamente. Então é totalmente diferente, né? É claro que se a gente for parar para pensar, tem contextos e contextos, né? Tem a questão social que também interfere, né? Tem o que esse pai ou essa mãe vivenciou, mas a gente precisa entender que a afetividade é um dos marcos mais importantes para o desenvolvimento dessa criança e é através dela que você vai fazer com que seu filho se desenvolve aí o máximo possível, né? E é uma dos que a gente menos, eu diria assim, que o desenvolvimento afetivo, ele é um dos últimos a parar. Ai, meu Deus, minha gata, Lili. Ai, ai, ela tá aqui terrível. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar, sabe, para essa criança, para esse afeto. E se você, pai, se você, mãe, tem dificuldade em dar afeto, amor e carinho para o seu filho, porque você nunca teve, talvez seria interessante você buscar a compreender um pouquinho a sua criança interior, né? Acolher essa criança que talvez nunca foi acolhida. É isso aí. E ter a humildade de buscar ajuda, de pedir ajuda. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente, quando vira pai, quando a gente vira mãe, a gente tende a se colocar, às vezes, num pedestal onde a gente não precisa dessa ajuda, né? Não, se É. eu pedir ajuda, meu filho vai achar que eu sou fraco, se eu pedir ajuda, meu filho vai achar que eu não estou dando conta, né? Então, não existe maternidade certa ou errada, ou paternidade certa ou errada, né? E Existe aquela que é a sua,
que te faz feliz, que está dando certo na sua casa. E quando não der certo, assim como na minha casa, muitas vezes ao longo desses 25 anos, meu filho mais velho tem 25 anos, não deu certo em algum momento, eu nunca titubeei em pedir ajuda, porque eu acho que é essa humildade que a gente precisa ter. Eu brinco muito, viu, Larissa? Me dá 5 faculdades de medicina, mas não me dá 5 filhos para educar. Não tem nada que tire mais da gente, que seja mais desafiador do que construir um processo educacional para os nossos filhos. Sim. Se não, né, a gente já tá todo mundo expert aí, né? E é difícil mesmo, é complexo, porque, olha, eu falo que você lida com personalidades o tempo inteiro. O bebê, ele já nasce com uma tendência de personalidade, ele se constrói com o tempo. E, gente, personalidade é algo adquirido, né? Você nasceu e você vai adquirindo ela, você vai moldando. Então, tem crianças que são muito mais imperativas e tem crianças que são tão quietinhas que parece que não tem nem bebê ali dentro de casa. Então, é muito isso. Então, a gente tem que aprender a lidar com cada jeitinho. Ô, Lari, deixa eu Você falar vai aprendendo dia após uma dia, né? coisa que eu acho que é interessante. Agora eu vou puxar para minha área do sono, rapidinho só, e depois eu te devolvo a Puxa. palavra para a gente desligar. Adulto sem dormir fica sonolento e cansado. Criança sem dormir fica agitada e hiperativa. Então, bastante cuidado também, porque eu pego às vezes Uhum. agitada, mas quando você olha para a rotina dessa criança, quando você olha para a vivência dessa criança, na verdade ela é uma criança com privação de sono. Então também, por favor, não deixe de avaliar isso. Já peguei muita criança tomando medicamentos sem necessidade, que só da gente estruturar uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, só de você mandar para psicólogo para fazer um atendimento familiar adequado, para trazer um ambiente mais construtivo, a gente conseguiu tirar a medicação. Então, cuidado, tá? Criança sem Sono é dormir, vida, né, Cris? cuidado. Muito importante você trazer isso, porque a maioria das doenças psíquicas, o primeiro ponto que você percebe de alteração é no sono. No sono, é verdade. E aí, tanto é que vocês, médicos, a primeira coisa que vocês tentam regular ali é o sono desse paciente, né? Do tipo, se é um paciente que às vezes não consegue, naquele momento, fazer uma modulação no ambiente que ele vive, nos comportamentos que ele tem, a gente acaba utilizando a medicação. Mas o ideal é sempre você aprender a preparar o seu corpo para o dormir, né? E eu falo que gente, eu sou uma pessoa que se eu dormir mal, meu Deus do céu, você me esquece. Eu tenho vontade do tipo assim, de ficar num casulo, sabe? Quando eu durmo bem, eu acordo tão disposta, tão de bem com a vida, sabe? É algo que nossa, é muito importante. Eu fico pensando que quem tem dificuldade de dormir todos os dias. Deve ser Nossa, terrível, terrível, terrível. E terrível. aí, né? Temos a Cris para dar o curso para vocês, para fazer o atendimento, né, Cris? Você faz a consultoria, não é? Isso, faço sim. O curso Conta Bom pro pessoal Soninho, sobre a sua é, consultoria. o curso Bom Soninho, ele nada mais é do que uma consultoria de sono personalizada, né? Onde tem um atendimento inicial de 2 horas, para a gente fazer o diagnóstico do porquê da privação de sono, se é uma associação, se é um ambiente inadequado, se é uma rotina não estruturada, se são cuidadores que talvez não estão trazendo o momento certo do processo do sono. E aí depois a gente faz um acompanhamento de 2 semanas diariamente, treinando essa criança para suas características de sono, né? Então, assim, é um processo, não é mágica. Dormir bem não é mágica, né? Dormir bem é rotina, disciplina, persistência, paciência, né? Construção de hábitos, né? Então, é Sim. um resultado muito legal que o curso Bom Soninho traz, e ele pode ser feito em bebês a partir de 3 meses, ou seja, depois que acabar a esterogestação, né? Então, a partir do terceiro mês de vida até os 5 anos de idade. Ai, que legal. Não, vale muito a pena, né? Eu acho que é uma das coisas que também até ajuda no humor dos papais. Porque se a criança não dorme, A como é que vocês fazem maternidade pra fica ficar, muito né? mais leve quando você está descansada. Então, eu Nossa. percebo que as mães que fazem o curso, uma das coisas que elas mais falam para mim é que, olha, você não tem noção, doutora, de como eu sou mais disposta. No outro dia eu tenho mais vontade de brincar, eu tenho vontade de ficar junto, eu tenho vontade de me doar, porque como eu dormi a noite toda, como eu estou descansada, a minha maternidade é mais leve.
E é esse o intuito, né, Cris? Eu também faço atendimento de orientação parental com os pequenininhos, sabe? Que Ah, às vezes sim. o ideal não é trabalhar com a criança, uma criança de 3 anos que apresenta Aham. comportamentos de birra, né? O ideal ali não é você trabalhar a criança. Ah, O com ideal certeza. muitas vezes é trabalhar os comportamentos desses pais com essa criança, né? Então, assim, eu acho que tem tantas opções, tantas possibilidades aí para vocês, papais, mudarem o olhar de vocês. Ou vamos supor, não tenho tempo de ir num atendimento, vamos supor. Então pega um livro, compra um livro. Eu aqui no meu Instagram dou dicas de livros para aprender aí a educar e trazer uma educação mais consciente todo santo dia, né? Tudo que eu acho de máximo eu trago ali para os papais, porque eu acho que essa é a ideia, né? Da gente É isso aprender. aí. É isso aí. Cris, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui, por você ter aceitado o convite. Foi tão gostosa a nossa conversa. Eu espero que tenha ajudado cada um das pessoas que passaram por aqui. Eu vi alguns comentários do tipo, o pai do meu filho precisava ver essa live. Gente, manda para eles. Manda lá, É né? isso aí. Deixa pro Ah. universo. Ah, obrigada, obrigada. Muito bom compartilhar essa hora com você, numa conversa tão séria, ao mesmo tempo tão leve, né? Com você que tem esse sorriso fácil, esse jeito doce de conduzir, essa alegria, né? A nossa noite de Obrigada. segunda-feira. Fico à disposição, foi um prazer imenso, imenso mesmo. Ai, que bom. Vamos fazer outras lives daqui para frente, né? Vamos ver o que o Isso. pessoal tem aí de interesse para a gente falar, até para você falar do seu curso aí, né? Bom soninho, que é tão importante a gente olhar para o sono também, né? Eu acho que é Isso. extremamente importante conversar sobre isso. Cris, muito obrigada. Um Uma beijo. ótima semana para você, para todos que estão aqui nos vendo. Um grande Fica com beijo Deus. e até mais. Até. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Bom, pessoal, estou finalizando. Beijos a todos, muito obrigada pelo carinho, obrigada por cada um que passou por aqui. E até mais, né? Essa semana a gente faz mais uma live aí pra gente bater um papo. Beijos, tchau, tchau.